Falar sobre esse tema e a importância da oratória. E a gente tem visto, em especial nos últimos dias aí, nesse cenário aí de pandemia que temos vencido dia após dia, a importância da oratória. Eu sempre gosto de associar a oratória ao poder. Quem sabe usar muito bem a oratória, eu posso dizer com tranquilidade que usa um poder dentro de si. O poder de comunicar, o poder de entender o outro e o poder de se fazer entendido pelo outro. Então a oratória é importantíssima na vida de qualquer ser humano e em especial nesse momento que nós estamos, porque é a oportunidade que você tem de se conectar com o mundo. Observe que agora estamos todos aqui conectados por meio da internet e talvez tenha pessoas até de outras regiões aqui da Bahia, talvez do Brasil, talvez de fora do Brasil. Isso é o poder da comunicação e quem sabe usar os recursos que a oratória proporciona, sem dúvida, chega a lugares que outras pessoas que não conhecem esse recurso não chegarão. Então, só o fato de você estar aqui agora, dedicou o seu tempo para viver essa experiência aí nesse ciclo de lives, já evidencia que você é uma das pessoas que certamente vai ter e desenvolver essa habilidade que a oratória nos traz. Talvez você já seja um grande palestrante, um grande orador, e eu fico feliz por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você e eu tenho certeza que vai agregar, de alguma forma vai contribuir para que possamos gerar conexões com as pessoas. Eu gosto sempre de, quando eu começo a falar sobre a importância da oratória, começar trazendo aquela vertente sobre o medo de falar em público. Muitas pessoas, em geral, me procuram e falam: Zandra, eu preciso fazer um curso de oratória porque eu tenho medo de falar em público. Então, muitas pessoas decidem por estudar a linha da oratória, não é? A ciência da oratória, se eu posso chamar assim, por conta do medo que elas têm de falar em público. E aí eu já quero quebrar um mito com você, porque tem pessoas que acreditam que somente aquelas que têm medo de falar em público devem estudar oratória, mas isso não existe. Na realidade, a oratória deve ser estudado por todo e qualquer indivíduo que deseja se comunicar melhor, deseja interagir mais, deseja se conectar com pessoas, deseja abrir portas, ser melhor compreendido ou, quem sabe, vender mais a si mesmo. Eu digo profissionalmente, pessoalmente. Então, você saber falar sobre si, você saber explorar o seu marketing pessoal para que você consiga estabelecer relacionamentos. Mas a maioria das pessoas pensa assim: bom, eu quero estudar oratória porque eu tenho medo de falar em público. Então eu queria começar hoje o nosso bate-papo aqui falando sobre essa questão aí do medo de falar em público. E existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos de que o resultado que ela trouxe, que essa pesquisa trouxe, a evidência, é que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Perceba comigo que houve uma pesquisa enorme com vários medos, não é? Então imagine, sei lá, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo da solidão, medo do desemprego, diversos outros medos, e associados a todos esses medos existia nessa lista o medo de morrer e o medo de falar em público. Para surpresa dos pesquisadores, o medo de falar em público foi o primeiro lugar. Né? Foi o top daquela lista. E por que aconteceu isso? Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? A primeira vertente, o primeiro pensamento que eu quero trazer para você é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre medo e perigo. Porque o medo pode ser algo que acontece unicamente, justamente na sua mente. Já o perigo não. O perigo é algo que realmente existe para além da sua mente, para além da minha mente. Imagine comigo que, por exemplo, você está num prédio muito alto e não existe ali nenhum tipo de corrimão, nenhum tipo de proteção. Então, se você se aproximar muito da beirada, existe um perigo real de você cair e se machucar. Isso é um perigo. Agora, o medo seria você não existir esse espaço, esse prédio alto, esse lugar alto, e você ter a sensação de que vai cair. Então observe, pode ser que exista o medo e não necessariamente exista o perigo.
E muitas pessoas deixam de falar em público porque vem, Sandra, eu tenho tanto medo, às vezes só de pegar no microfone eu começo a me tremer. Às vezes eu tenho a sensação que o teto vai cair. Às vezes eu tenho a sensação de que o chão vai abrir. Observe que todos esses comportamentos são comportamentos do quê? Do medo. Do medo, porque literalmente o teto não vai cair, literalmente o chão não vai abrir, simplesmente é uma reação interna, né? Um comando interno, onde você fala para sua mente que algo está errado e isso gera um medo, e o medo traz consigo algumas reações de proteção. Então eu quero que você pense comigo um ponto também positivo do medo. O medo existe para quê? Também para nos defender. Talvez você pense, Sandra, seria sensacional, seria incrível se não existisse medo. Porque se não existisse medo, eu iria seguir em frente, eu iria topar qualquer desafio, eu iria fazer qualquer coisa na minha vida. Mas, porque existe medo e ele é importante, porque de alguma forma ele te defende, ele te protege. Por quê? Por que uma criança não vai lá e coloca o dedinho lá na tomada? Por que uma criança não vai lá em direção a um cachorro feroz e não toca lá no cachorro feroz? Por que ele não faz isso? Porque nós pais, nós tios, nós professores, nós educadores dizemos à criança, cuidado! Aí não pode, não toque aí, não mexa aí. O que a gente está fazendo? A gente está colocando medo nessas crianças. Sim, a gente está lançando medo, mas a nossa intenção é que essa criança se torne um adulto medroso? Não. A nossa intenção é proteger essa criança, é proteger, cuidar dessa criança. Então observe que quando você tem alguns tipos de atitudes, o medo, ele pode ser positivo, por quê? Porque ele serve como um mecanismo de defesa. Então, se você sente que está sendo ameaçado, o medo é bem-vindo de alguma forma para te proteger. Então, o grande aprendizado que a gente tem quando a gente pensa no medo de falar em público é: eu não quero e não vou arrancar o medo da minha vida. O que eu quero e vou é administrar as minhas emoções para que eu consiga gerar o que eu quero na minha comunicação com o outro, seja uma plateia ou seja uma pessoa, tá? Um interlocutor. Existem 3 principais motivos que causam medo de falar em público nas pessoas. Claro que existem outros milhões, mas eu escolhi os 3 principais que, no meu ponto de vista, são aí os vilões para as pessoas falarem em público. O primeiro deles é a falta de conhecimento sobre o assunto. Tem gente que pensa o seguinte, olha, se eu falar bem, se eu tiver um bom português, se eu tiver uma boa postura, se eu tiver uma boa aparência, então eu já posso falar em público e eu não vou sentir medo. Ilusão. Ilusão por quê? Porque toda vez que você se expor em público para falar sobre um assunto que você não tem conhecimento, você está se expondo ao medo. Qualquer pessoa, qualquer grande comunicador, qualquer grande palestrante que for colocado diante de uma plateia para falar a respeito do tema que ele não conhece, ele pode sentir medo. Então, olha só, quem sente muito medo de falar em público precisa avaliar se um desses não é o motivo principal. Talvez o motivo desse medo seja justamente o quê? A falta de conhecimento sobre o assunto. Então perceba, não basta você ter uma boa oratória, uma boa comunicação, uma boa postura, se você não entende do assunto. Então falta de conhecimento gera medo. Qual outro motivo, Sandra? Um segundo motivo que eu trago para você, falta de prática na exposição em público. Eu lembro que eu tive uma aluna uma vez que se inscreveu no meu curso de oratória. E aí ela falou, Sandra, olha, eu vou me inscrever no seu curso na esperança de que agora vai ter jeito pra mim. Eu falei, por quê? Porque eu já fiz 3 cursos de oratória antes. 3 e nenhum deu certo na minha vida. Eu vou ver agora se com você eu consigo desatar esse milagre. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, que a galera do coach fala assim, ó, a pergunta poderosa. E aí eu perguntei pra ela, me diz uma coisa, você fez 3 cursos de oratória? Fiz. Quantas palestras você fez? E a resposta dela foi a seguinte, eu fiz 3 palestras, uma em cada curso. Eu falei, uau, tá aí a resposta.
Tá aí a resposta. A questão não é o curso de oratória que você faz. A questão é a falta de prática na exposição em público. Então, toda vez, não basta você se comunicar bem, ter uma boa postura, ter um bom olhar, ter uma voz agradável, se você não tem conhecimento ou se você não pratica a exposição em público. Então, é importante a prática, né? Desenvolver as habilidades, se expor para conseguir o quê? Treinar essa habilidade para você se tornar uma pessoa segura nessa comunicação. O terceiro medo que eu trago para compartilhar com você é a falta de autoconhecimento. É muito importante que o indivíduo, o ser humano, ele se conheça, conheça suas habilidades, conheça suas competências, conheça seus pontos fortes, conheça suas oportunidades de melhoria, porque quanto mais ele se conhece, mais ele se empodera. Então, se eu sei que eu preciso trabalhar habilidades específicas para que eu me comunique melhor, eu vou desenvolver aquelas habilidades específicas. Então, você precisa se autoconhecer para identificar pontos de melhoria, pontos fortes ou habilidades e competências que você tem ou possa desenvolver para você se comunicar ainda melhor. Então, olha, quer vencer o medo de falar em público? Você precisa eliminar esses 3 principais motivos: falta de conhecimento, falta de prática e falta de autoconhecimento. E aí, se você quiser já eternizar, guardar isso aí para sua vida, já dá um print aí na tela, se você está acompanhando aí do seu celular, do seu computador, printa essa tela e começa a perseguir isso. Olha, eu vou vencer esses 3 principais motivos. Eu não vou deixar esses motivos existirem na minha vida. Se você tem medo de falar em público ou sente essas sensações, você precisa já eliminar pelo menos esses 3 motivos que causam isso. Bom, o ponto-chave para você vencer, além de você conhecer, o primeiro passo é você ter conhecimento. Se você está aqui comigo agora, é porque você está se apropriando desse conhecimento. Com base nesse conhecimento que você se apropriou agora, o que você precisa? Você precisa entender que o ponto-chave está dentro de você. Está o quê? Na crença que você possui, está naquilo que você acredita. Então não basta eu chegar para você e dizer para você: olha, vai lá, você tem competência, você se comunica bem, você sabe, você consegue, você vai. Se você não acreditar nisso, não vai adiantar. Não vai adiantar. As coisas só vão acontecer na sua vida quando você entender que a chave, quem vira é você. Não é o seu professor, não é o seu instrutor, não é o seu palestrante, não são os seus pais, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não é nenhuma pessoa diferente de você. Então, a primeira coisa é você entender: eu tenho essa chave. Então, eu já identifiquei os motivos que eu preciso eliminar da minha vida e está na minha mão a chave para virar e para eu começar a vivenciar um novo cenário, um novo caminho, uma nova experiência na minha vida. Então, comece a olhar o que é que você pensa, avaliar o que é que o seu mindset, o que é que surge na sua mentalidade quando você pensa em falar em público. Porque se você pensar que é um desastre, você já começou muito mal, porque a tendência é que seja um desastre e mais na frente a gente vai falar sobre isso. Mas perceba, se você pensar que você pode, que você vai conseguir, que você sim tem competência para, aí isso já vai facilitar, como se você já estivesse girando ali, ó, a chave para você conseguir conquistar essa conexão com o seu público. E observe, muitas pessoas vivem a vida inteira sendo regrados e regados pelas crenças que os limitam. A crença que me limita é tudo aquilo que diz pra mim que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que as pessoas não acreditam em mim e que não vai dar certo. Então, tudo aquilo que me paralisa faz parte das crenças limitantes. E tudo aquilo que me liberta, que me empodera, que me dá oportunidades, que me faz vislumbrar coisas boas na minha vida, eu posso posicionar no lado das crenças libertadoras. Então, o que eu quero te dizer? Quando você pensa em falar em público, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar todas as crenças que te limitam.
e focar nas crenças que te libertam. Então, toda vez que alguém chegar para você e disser, não, você não vai conseguir, você precisa cancelar isso e começar a declarar, vou conseguir sim, vai ser um sucesso sim, eu vou realizar sim. Então, você precisa mudar isso no seu cérebro, na sua mentalidade, no seu modo de ver. Para quê? Para que você consiga alcançar os melhores resultados. Observe que o pensamento, ele é o regente do sucesso. Os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes conquistadores, as pessoas mais bem-sucedidas na vida, elas regaram as suas vidas com as crenças libertadoras. Então sempre migre. Toda vez que você pensar em algo que está te limitando, pegue isso e migre para um lugar que te liberta. Eu gosto sempre de usar uma técnica de PNL chamada cancela. Uma técnica simples. Toda vez que você pensar em algo negativo, em algo que te paralisa, em algo que tenta te paralisar, você fala a palavra cancela e lança a parte positiva. Digamos que você pensou assim, você vai fazer uma palestra agora e ficou com muito medo. Aí você pensa assim, ai meu Deus, eu tenho certeza que vai dar um branco. Você pensou isso, você pensou o quê? Você associou aquela situação a uma crença limitante. Aí o que é que você faz? Cancela, vai ser um sucesso. Então você cancela e imediatamente você lança uma crença que te liberta. Vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vai ser muito aplauso, eu vou ter muitos aplausos essa noite, as pessoas vão vibrar com o conteúdo que eu vou entregar, nossa, vidas serão transformadas com o discurso que eu vou trazer aqui essa noite, eu estou muito empolgado. Observe que você lança aquilo que te limitava para fora e começa a programar sua mente para aquilo que te liberta. Aquilo que te liberta. Então, você virando essa chave, você saindo daquela posição, daquele cenário limitador e migrando para o cenário libertador, você pode agora, no cenário que te liberta, já pensando na crença libertadora, começar a pensar, ok, agora Zandra, já virei a chave, já saí do status medo de falar em público e estou agora no status pronto para combater o medo de falar em público. Então, para combater, eu trouxe para você o quê? 4 pontos aqui para você combater o medo de falar em público. Vamos lá. O primeiro deles é o quê? Conheça o assunto com profundidade. Evite, não aceite, negue em todas as hipóteses qualquer proposta para você se expor em público a falar algo que você não conhece, a falar algo que você não domina. Por quê? Porque quando você faz isso, o que é que você gera? Você gera uma exposição desnecessária e que pode provocar um medo em você. Então você quer ser um grande palestrante, um grande comunicador, um grande orador. Fale a respeito do assunto. Mas não é do assunto que você conhece superficialmente, não. É do assunto que você conhece com profundidade. Isso fará toda a diferença na sua vida. Uma outra forma de combater o medo de falar em público. Pratique e adquira experiência. E como se adquire experiência, Zandra? Treinando. E se você pensar comigo nas diversas profissões que existem na vida, todas elas exigem um treinamento antes, não é? Exige um estágio, existe uma preparação, uma experimentação para a partir daí você ir para o pra valer. E quando a gente fala de oratória, de comunicação, é importante que exista essa prévia, essa experiência prévia, essa prática prévia. Você precisa praticar antes. Praticar como, Zandra? Se expondo, fazendo palestras. Agora é muito importante que você coloque para as pessoas que te convidam para fazer determinada palestra, determinada apresentação, que você está numa fase o quê? De início, que você está começando, que você está treinando. Por quê? Porque nessa fase de prática, você está adquirindo experiência. E até você adquirir a experiência que você precisa, certamente você vai cometer alguns erros. E os erros fazem parte do aprendizado da vida. Na vida, a gente aprende de 2 formas, não é? Com os nossos próprios erros e também com os erros dos outros. Então, praticar e adquirir experiência vai te ajudar a combater o medo de falar em público.
Terceiro ponto aí que eu trago para você combater o medo de falar em público é identifique suas qualidades. Perceba aquilo que você é muito bom. Perceba aquilo que é um ponto forte seu. Então imagina, se você é um cantor também, que tal você usar a música na sua palestra? Se você é muito bem-humorado, que tal você usar o humor na sua palestra? Se você é um bom dançarino, que tal você usar um passo de dança na sua palestra? Observe, você é livre para entregar um conteúdo diferenciado. Se você sabe fazer mágicas, que tal você fazer um truque de mágica no meio da sua palestra? Então você só vai conseguir usar aquilo que você é bom na sua entrega quando você identifica. Então combata o medo identificando sua qualidade. Sandra, por que eu consigo combater o medo quando eu uso a minha qualidade? Porque quando você usa a sua qualidade, você já tem de imediato uma segurança. Por quê? Porque você está usando algo que você sabe que você é bom. E não só bom, você é muito bom. E o quarto ponto, Sandra, para combater o medo, encare o medo. Encare o medo. Porque naturalmente o medo não vai desaparecer. Sandra, eu não acredito nisso, Normalmente ele não vai desaparecer. E eu já falo sobre isso agora, ó. O medo não desaparece. O que acontece? Você administra o medo. À medida que os desafios são maiores, que o auditório é maior, que a proposta é maior, que a audiência é maior, pode ser sim que surja o medo. Mas como eu posso administrar isso, Sandra? A boa notícia é essa, ó. Nós temos total controle sobre os nossos pensamentos. Se você administrar bem o seu pensamento desde o início, desde quando você começou a sentir aquele friozinho na barriga, você vai perceber o resultado sensacional que você terá no final. E aí eu trago aqui um exemplo para você, ó. Tudo começa com o quê? Com um pensamento. Então imagine comigo, se eu comecei pensando de forma negativa, eu comecei pensando assim, nossa, essa palestra não vai ser boa, vai dar tudo errado. Se eu pensei isso, eu começo a acionar a minha emoção. Eu pensei que ia dar errado, naturalmente eu começo a sentir errado. Eu começo a sentir, não vai dar, ai, eu já tô começando a sentir, minha mão tá tremendo, já tô com frio na barriga, eu já tô sentindo aqui uma agonia, já tá dando branco. Então as emoções começam a ser acionadas. E quando elas começam a ser acionadas, o que acontece? Eu começo a ter um comportamento fruto dessas emoções. Às vezes eu não tô nem tremendo, mas eu começo a sentir, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Naturalmente o seu corpo começa a reagir e se comportar conforme você pensou. E qual vai ser o resultado disso? Uma ruim apresentação, né? Um fracasso de apresentação, um insucesso na sua apresentação. Agora imagine comigo o contrário. Imagine comigo que você teve um primeiro pensamento e fez assim, uau, essa palestra vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, nossa, vai ser demais. Você pensou que ia ser incrível, você começa a sentir que vai ser incrível. As suas emoções começam a fluir emoções de vitória, de conquista. E qual comportamento? Você começa a se comportar como um conquistador. Então a sua postura é mais segura, o seu olhar é mais assertivo, é mais direcionado. O seu sorriso é mais certeiro, a sua postura, tudo ao seu redor diz, o seu comportamento diz que vai ser um sucesso. E qual vai ser o resultado? Certamente um sucesso. Então perceba o grande poder do seu pensamento. É onde tudo começa. É onde tudo começa e pode gerar um resultado extraordinário, incrível, incrível, incrível. Para que você tenha esse resultado extraordinário, eu gosto sempre de falar, você precisa desenvolver o quê? A sua inteligência emocional. Você precisa ser inteligente nas suas emoções. Eu formei várias pessoas no meu curso de oratória e eu lembro que eu tive um aluno que ele era inteligentíssimo, tinha uma excelente postura, tinha uma voz maravilhosa, olhava, sorria, interagia muito bem, se comunicava muito bem. Ele era o cara. E quando ele concluiu o curso, eu pensei assim, nossa, essa pessoa vai fazer o maior sucesso aí fora. E passou o tempo e eu percebi que ele não desatou. E aí eu fui lá atrás dele e falei, vem cá, me diz aí, o que é que aconteceu? Você tem todo o potencial para se tornar um grande palestrante. E aí ele falou, Sandra, sabe o que acontece? As minhas emoções impactam na minha entrega. As minhas emoções impactam no meu resultado.
E aí nesse momento eu falei assim, meu Deus, olha como a inteligência emocional tem total conexão com a sua competência técnica. Então não basta você conhecer as habilidades de um orador, de um comunicador, você precisa ser inteligente nas suas emoções. Inteligência emocional é você ser inteligente nas suas emoções, você administrar bem as suas emoções. Eu até desenvolvi um curso de inteligência emocional pensando nessa pessoa e depois acabou, o curso tá surgindo aí, tá rolando, tá crescendo muito bem, graças a Deus, por conta disso. E eu entreguei essa pessoa, falei, nossa, você precisa trabalhar suas emoções. E quando ele começou a trabalhar as emoções dele, gente, ele tem vivido uma realidade incrível hoje. Ele venceu aquelas limitações e está encarando a plateia, está encarando o mundo aí fora. Então, o que eu quero dizer para você, além de todas as competências, de como você se comunicar bem, e eu vou falar para você hoje 6 competências, fica ligado aí, já já vou te passar 6 competências para você se tornar um palestrante de sucesso, um orador de sucesso, um comunicador de sucesso, mas eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Antes de você colocar em prática todas as competências de uma boa comunicação, você precisa estar em equilíbrio em relação às suas emoções. Você ter as suas emoções muito bem gerenciadas para que você consiga entregar o valor que a sua plateia merece, que o seu interlocutor merece. Olha só, gente, no coaching, na psicologia também se fala muito sobre eus, os nossos eus interiores, as nossas subpersonalidades. Nós temos diversas subpersonalidades e o coaching gosta de destacar 2, né? A selfie 1 e a selfie 2. Na selfie 1, onde você recebe comandos do seu próprio eu dizendo, você não vai conseguir não. Como assim? Será que você está preparado para essa palestra? Será que você vai conseguir se comunicar bem? Será que vai dar certo mesmo? Ou seja, o selfie 1 aponta aquela área que eu preciso trabalhar ainda na minha vida ou algumas limitações que eu tenho. E o selfie 2 diz, vai lá, Zandra, vai ser um sucesso, você vai brilhar, você vai dar o show, eu posso até ouvir com vocês, Zandra, Daiane, aê! O selfie 2 me brota pra cima, ele me faz enxergar o potencial que eu tenho. E o selfie 1, ele me mostra as minhas limitações. E talvez você esteja pensando assim, nossa, Zandra, bom seria se só existisse o selfie 2. A resposta é não. O selfie 1 é importante? Sim. Por que o selfie 1 é importante? Imagina comigo, se todo mundo só tivesse selfie 2, ninguém ia ter defeito, ninguém ia ter falha, ninguém ia ter ponto de melhoria, todo mundo ia ser o quê? O melhorzão, o the best, o mais importante. Então, é importante também que o selfie 1 exista para quê? Para nos ajudar a equilibrar e a gente entender que não somos perfeitos e sempre existe um ponto a ser melhorado. Agora, quando a gente fala de oratória, um ponto muito importante em relação a selfie 1 e selfie 2 é toda vez que você for se apresentar, que você for fazer uma explanação, uma apresentação, uma exposição, que você conecte a sua mente com o selfie 2 e comece a pensar sempre que vai ser um sucesso e trave os seus ouvidos para o selfie 1. Trave os seus ouvidos para tudo que vinha dizer para você que não vai dar certo. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra, gente, no interior da Bahia, e quando eu fui iniciar a palestra, logo na abertura, eu preparei uma abertura especial, e aí coloquei uma música associada à abertura, e quando eu comecei a falar, poucos minutos depois, faltou luz. Eu tinha cerca de 400 pessoas no auditório, e praticamente as pessoas não conseguiriam me ouvir. Então, talvez uma outra pessoa no meu lugar, que não tivesse um equilíbrio em suas emoções, pensasse, eita, agora acabou minha apresentação, acabou minha palestra, já era. E aí, quando aconteceu aquele apagão, eu pensei, eu tenho 2 oportunidades agora, eu tenho 2 opções agora. Ou eu vou escutar a selfie 1 e dizer assim, o que é que eu vim fazer aqui depois de viajar tantos quilômetros para chegar nessa cidade e acabar e sentar e esperar que talvez a luz chegasse para eu conseguir entregar.
o meu conteúdo, ou ouvi o Selfie 2 que disse assim, Zandra, não foi à toa que você fez essa viagem inteira, que você chegou até esse lugar. Tem pessoas que estão aqui precisando ouvir você. Vai lá e faz. Vai lá e entrega seu conteúdo. Foi nesse momento que eu saí e comecei a entrar no meio da plateia, comecei a entregar o meu valor lá, sabe? Falando alto no meio, passando pelo corredor, perguntando se as pessoas estavam me ouvindo, aproximando as pessoas, movimentando as pessoas, porque eu tinha uma missão. Eu tinha uma entrega, eu precisava cumprir o meu papel naquele lugar. E quando eu ouvi o Selfie 2, o que é que aconteceu? Em determinado momento, no meio da minha explanação, que eu continuei, o que é que aconteceu? A luz voltou e o fechamento foi um sucesso. E sabe o que mais marcou as pessoas? O que ficou mais marcante na vida das pessoas foi justamente que aquele momento mais difícil eu segui em frente. Pessoas encontraram motivação porque falaram, uau, se ela seguiu, eu também vou seguir. E eu quero dizer uma coisa pra você, se você tá aqui online até agora, se você está assistindo essa palestra agora, eu não sei se você está assistindo agora ao vivo, eu não sei se você está assistindo gravado, mas uma coisa eu tenho certeza, se você está ouvindo essa palestra é porque existe algo muito bom para acontecer na sua vida, algo muito grande para acontecer na sua vida, porque oratória para você está associada a uma missão. Se você está ouvindo esse conteúdo, é porque você vai usar e você pode usar a sua oratória para fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu torço para você, é isso que eu trabalho. Eu formo pessoas para ajudar pessoas a cumprir a missão delas. Você está aqui cumprindo a sua missão porque você poderia estar fazendo qualquer coisa agora, você poderia estar em qualquer lugar agora, mas se você escolheu estar aqui, você já está dizendo para o universo, eu estou disponível para aprender algo novo e fazer a diferença nesse mundo, nesse cenário, nesse universo. Então eu vou compartilhar com você 6 competências de um orador de sucesso. 6 competências que você precisa ter, que você pode ter, que você vai ter para você se comunicar melhor e usar desse recurso sensacional que é a oratória na sua vida. O primeiro deles é domine o tema. Eu comecei a falar com vocês sobre os medos de falar em público e o principal medo é justamente o quê? A pessoa falar sobre algo que ela não domina. Então, quando eu falo de dominar o tema, é dominar mesmo. Tem muita gente se expondo, falando lá na frente, fazendo palestras, explanações, apresentações, aulas sobre um tema que elas não dominam. E sabe o que acontece? As pessoas estão cada vez mais exigentes, gente. Cada vez mais exigentes. Você não vai conseguir enganar as pessoas por muito tempo. Vai chegar um momento que as pessoas vão ver que o seu conhecimento é superficial e quando elas entenderem isso, elas não vão querer mais escutar você. Elas não vão querer mais indicar você. Elas não vão querer mais fazer questão de te ouvir, de aprender contigo. Então, se você quer ser um orador de sucesso, você precisa dominar o tema. Seja bom naquilo que você faz, seja o cara naquilo que você faz, seja a super mulher naquilo que você faz. Entenda do assunto, domine o tema. Primeira competência. Segunda, tenha controle em suas emoções. Inteligência emocional é indispensável. Por isso eu desenvolvi esse curso Inteligência Emocional para Oradores e Palestrantes, pensando nisso. As pessoas precisam ser inteligentes em suas emoções para elas conseguirem entregar o maior valor possível na vida das pessoas. Comece a estudar as suas emoções e aprender a administrar as suas emoções. A terceira competência é atenção do ouvinte. Dos dias atuais, o maior desafio na vida de qualquer palestrante, qualquer orador, é conquistar a atenção do ouvinte. Então, existem várias técnicas que você pode desenvolver para conseguir conquistar a atenção do ouvinte. E a mais simples delas é justamente a sua voz. Então, eu poderia ter desenvolvido essa palestra aqui junto com você, utilizando apenas um tom de voz. Mais ou menos assim. Você precisa conhecer as 6 competências do orador de sucesso. A primeira delas é domínio do tema. A segunda delas, controle emocional. E a terceira delas, atenção do ouvinte. Imagine se eu conseguisse fazer essa palestra para você do início até o fim nesse tom de voz. No mínimo, você iria ficar cansado, com sono, ou você iria dividir a sua atenção com outra tela, com outros acessos, ou talvez até você desistisse dessa capacitação. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando a minha voz como um recurso para conquistar a sua atenção. Então, em alguns momentos da minha apresentação, eu falo mais rápido, em alguns momentos eu falo mais pausado,
Em alguns momentos eu falo mais alto, em alguns momentos eu falo mais baixo, para você entender. E eu consegui conquistar a sua atenção. Então observe que só para eu conseguir conquistar a sua atenção eu estou usando apenas um recurso aqui chamado voz. Existem diversos outros recursos. Quer ser um orador de excelência? Quer ser um palestrante de excelência? Estude como conquistar a atenção das pessoas. Existem várias técnicas. Nossa PNL, N técnicas de oratória também, onde você pode sempre conquistar a atenção do seu ouvinte. Existem técnicas específicas para um grupo pequeno de pessoas, técnicas específicas para um grupo grande de pessoas. Importante é que você conquiste a atenção das pessoas e as pessoas se sintam felizes com o conteúdo que você está entregando. Já foram 3 das nossas competências, vamos para as próximas 3. Gesticulação plena. É muito importante que aquilo que você diz tenha conexão com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz. Imagine eu chegar aqui para você e dizer assim, olha, eu preciso que você me dê 2 minutinhos de espera, 2 minutinhos de pausa, e eu aponto 3, não tem conexão. A pessoa confunde, a mente da pessoa confunde. Se é 3, é 3 minutinhos. Se é 2, é 2 minutinhos. Então, observe, todo o seu gestual tem que ter conexão com aquilo que você fala. Gesticulação nem muito, porque não é mímica, nem pouco demais, porque você não é uma estátua. Então, gesticulação na medida adequada. É a 4ª competência. A 5ª competência que eu trago para você é a estruturação. Zandra, o que é que você quer dizer com isso? É muito importante que o seu discurso tenha início, meio e fim. É muito importante que você faça uma abertura que conecte as pessoas, desenvolva um conteúdo que conecte as pessoas e finalize com algo que conecte as pessoas. Eu já assisti palestra, gente, que o início foi sensacional, o desenrolar foi incrível e o final foi aquela sensação que você tem, sabe quando você assiste um filme que vai ter o 2? Você fica o filme inteiro naquela expectativa para ver o final e de repente o filme acabou. E você sai do filme pensando assim, nossa, e aí qual o real objetivo? Onde é que eu vou chegar nisso tudo? Então observe comigo, quando você fecha a sua entrega e não tem um vínculo, não tem uma conexão entre início, meio e fim, as pessoas saem sem ter o recado, sem ter a mensagem, sem ter a entrega que elas estão esperando. Então é muito importante essa conexão entre início e o fim da palestra, ok? E a 6ª competência, e a última competência, é ter uma postura adequada. A depender do meio que você esteja, você precisa ocupar a postura adequada. Inclusive nessa conexão. Por exemplo, eu estou aqui com você agora online, ao vivo, eu estou aqui sentada diante de uma câmera aqui no meu notebook. Então observe uma coisa, eu não posso ter uma postura caída, porque dá uma sensação de sono. Eu não posso ter uma postura altiva, porque dá uma sensação de que eu sou melhor do que você. Então eu preciso ter uma postura de igual para igual. Eu preciso desenvolver um rapport com você, a ponto de você me assistir e de repente começar a espelhar o meu movimento. Então de repente se eu chego para frente, pode ser que naturalmente você está me assistindo e você chegue também para frente. Pode ser que em algum momento da minha apresentação eu tenha um relaxamento e eu lance o meu corpo para trás. E naturalmente você assistindo, você lança o seu corpo para trás, de onde você estiver. Então observe, a postura adequada que você usa gera uma conexão com a sua plateia, com a sua audiência e vai permitir o quê? Maior entendimento. O mais importante, gente, desses 6 pontos, dessas 6 competências, é que a mensagem seja alcançada, que as pessoas sejam alcançadas, que aquele valor que você se dispôs a entregar, de fato, você consiga entregar e as pessoas consigam levar isso para as suas vidas. E eu queria fechar com você te fazendo essa pergunta: qual a imagem da minha oratória? Quando eu me comunico com as pessoas, que imagem as pessoas veem? O que as pessoas veem em mim? Será que as pessoas veem em mim algo positivo, um conteúdo de valor, uma entrega que vale a pena? Ou as pessoas veem em mim uma farsa? Tem pessoas que são como se fossem robôs entregando valor. Ninguém gosta de ouvir robô, ninguém gosta de ouvir
cópias de coisas, sabe? Muitas máquinas, muito robotizado. As pessoas querem ouvir pessoas, as pessoas gostam de ouvir pessoas, as pessoas gostam de aprender com pessoas. Então eu quero deixar essa pergunta para você: qual a imagem da minha oratória? Quando você se comunica, o que é que as pessoas veem? E com base em todo esse conteúdo que eu compartilhei contigo, eu tenho certeza que você vai construir uma nova imagem a respeito da sua oratória. E eu tenho certeza que você vai construir algo novo, algo duradouro e algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua presença, desejar muito sucesso na sua caminhada como orador de sucesso. E quando você estiver lá na frente fazendo muito sucesso, me conta, compartilha comigo, manda um Instagram pra mim, uma mensagem pra mim, diz: Andra, olha, assisti aquela sua palestra lá e como minha vida foi transformada. Eu ficarei muito feliz de saber que de alguma forma contribuir para o seu sucesso. Muito obrigada. Beijo.